Olá, queridas pessoas, sejam muito bem-vindas. Cá estamos para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre o filme Mãe. Esse filme mexeu muito comigo. Eu achei um filme absolutamente incrível, uma obra de arte. Ele é um filme com muitas camadas, com muitas possibilidades de interpretação e eu, sabendo disso, fiz questão de não ouvir falar nada. Eu não vi nenhum trailer do filme. Eu fui assistir completamente crua, sem nenhum tipo de informação. O diretor fez questão de deixar claro nas entrevistas que ele fez sobre o filme qual tinha sido a intenção dele, qual era a interpretação que ele queria que as pessoas tivessem. Então, tem muitos vídeos aqui na internet falando sobre isso, já inclusive com entrevistas dele mesmo e com os atores, então você consegue bastante facilmente esse conteúdo. A minha proposta é dividir com vocês uma outra possibilidade de interpretação que eu não vou chamar de teoria, porque não é uma teoria, na verdade eu já sei qual é a resposta certa, mas essa possibilidade de interpretação, eu acho ela muito poderosa. Foi a interpretação que eu tive. Quando eu pesquisei, eu vi que na verdade aquela não era outra, mas eu continuei achando essa minha interpretação tão potente, tão interessante, tão poderosa, uma metáfora tão forte, que eu decidi compartilhar com vocês, porque eu acho que ela pode ser muito transformadora. Vai aparecer um monte de gente aqui dizendo: ah, mas essa não é a interpretação certa, o diretor já disse que não é essa. Eu sei, já entendi. Mas eu quero muito compartilhar, porque sim, há muito tempo vocês me pedem um vídeo sobre relacionamento abusivo. Então eu senti que seria uma possibilidade eu usar esse filme e essa percepção que eu tive do filme, essa interpretação que eu tive do filme, que eu acho que pode ser muito poderosa para quem está passando por um relacionamento abusivo ou para quem tem alguém próximo que está passando por isso e que precisa dar um suporte. E eu acho que isso pode ser muito rico. Esse é um filme alegórico, né? É um filme metafórico, é um filme absolutamente simbólico. Ele não é óbvio, ele não é lógico, ele não é concreto. Ele vai por uma via simbólica que é sempre muito poderosa, porque trabalha com as nossas emoções, mexe com o nosso inconsciente, mexe com os nossos sentimentos. Se a gente se observa assistindo ao filme, provavelmente a gente se sente angustiado, a gente se sente sufocado, a gente se sente enxergando meio mal, porque é um filme que tem uma iluminação, uma fotografia um pouco escura, não tem muita vida, né? Não é uma claridade, um contraste, uma fotografia que traz essa sensação de vida, de vivacidade. A gente vai começando a ficar desconfortável e várias coisas vão colaborando para esse desconforto, para essa sensação de sufocamento, de impossibilidade de ação, porque a gente se conecta muito, a gente cria uma empatia muito grande com esse personagem da Jennifer Lawrence, e quando a gente está conectado com ele, a gente sente que ele não faz nada. Ela quando tenta falar alguma coisa, ela é ignorada, ou ela desiste, ou alguma coisa bizarra acontece e ela não consegue se posicionar. É tudo muito angustiante. E eu acho que observar na gente essa sensação é muito poderoso para a gente compreender como uma pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo se sente. Durante todo o filme, ela é ignorada. O marido vai fazendo várias coisas contra a vontade dela, mas tem toda uma sedução que ele faz e que aparece quando ele tá presente. Então, as atitudes dele são incoerentes com o que ela tá precisando. Ele vai e convida, e eu sei, gente, eu sei de toda a teoria, como eu disse no início do vídeo, eu sei de toda a teoria bíblica. Vou deixar bem claro aqui que eu estou falando a partir dessa interpretação, porque eu acho que pode ser terapêutico para quem está vivendo um relacionamento abusivo ou para quem está com alguma pessoa próxima vivendo um relacionamento abusivo e está tentando compreender um pouco mais como essa pessoa se sente, como ela pode ajudar. Eu acho que esse filme pode trazer essa capacidade de vivência dessas sensações e dessa experiência de estar num relacionamento abusivo. Então ele tem todo o tempo, ele ignora solenemente as demandas dela, as necessidades dela, as observações dela, as preocupações dela, ele não dialoga com ela, ele tá constantemente sendo negligente
com as vontades, com as necessidades dela, mas sempre que ele aparece, ele é carinhoso, ele é gentil, ele é dócil, ele dá ele tem uma forma de contornar. E eu acho isso muito simbólico, porque de modo geral, os relacionamentos abusivos só se sustentam por conta disso. São poucos os relacionamentos abusivos em que o parceiro ou a parceira, e é importante deixar claro que assim, relacionamentos abusivos não acontecem só com um homem sendo abusivo com uma mulher. Geralmente, o que acontece mais é que nos casos em que o homem é abusivo com a mulher, ele é mais agressivo, ele é mais violento, isso acaba se tornando mais criminoso, isso acaba se tornando muito mais visível, muito mais gritante. Porém, mulheres também são abusivas com seus maridos. Aliás, pessoas são abusivas com outras pessoas, são abusivas com seus filhos. Então, a gente não tá falando de um estereótipo de relacionamento abusivo em que o homem é abusivo com a mulher. Mas nesse caso, como a gente tá falando dessa história, a gente vai usar o homem como o abusador e a mulher como a abusada da situação. Então ele sempre tem uma postura sedutora. E geralmente os relacionamentos abusivos só se sustentam por causa disso. Porque quando o abusador é muito abusador, ele não assopra, ele só morde, ele não dá carinho, ele não pede desculpa, ele insiste naquilo e ele tem uma postura 24 horas por dia, agressiva, destrutiva, violenta, isso não se sustenta por muito tempo, porque geralmente a pessoa chega no fundo do poço e fala, não, pelo amor de Deus, eu não vou ficar aqui, mais rápido. O que geralmente faz um relacionamento abusivo se sustentar por muito tempo é justamente essa ambiguidade. Ele é assim, mas ele também é assado. Ele faz essas coisas horrorosas comigo, mas, poxa, não é por mal. Poxa, ele pede desculpa. Poxa, ele tá tentando. Poxa, ele tá sendo legal comigo também. Ele é tão bonzinho comigo às vezes. Então, esse morde-assopra, ele acontece e é ele que acaba sustentando essa relação a longo prazo. Outra imagem muito forte pra mim no filme, que em relação ao relacionamento abusivo, é o quanto ela é uma sombra. Na hora que a Michelle Pfeiffer pergunta pra ela, por que você faz isso? Por que você tá aqui construindo essa casa? E ela diz, essa é a casa dele. Então, até a Michelle Pfeiffer fala, puxa, você realmente ama muito esse homem. Porque muitas vezes, realmente, o que acontece no relacionamento abusivo é que a pessoa dá tudo que ela tem para sustentar a estrutura de vida do outro, para sustentar as necessidades do outro, para fazer do jeito que seja bom para o outro. E ela se negligencia, se coloca numa posição inferior, numa posição passiva, numa posição segundo plano. E isso fica muito claro ao longo de todo o filme. Ela tá ali pintando a casa, reconstruindo a casa que é dele. Ele fala que ela traz luz pra ele, que ela traz vida pra casa, enquanto ele fica escrevendo. Só que ela diz, eu tô pintando a casa, fazendo tudo sozinho enquanto você escreve, só que você não escreveu nada. Então, ele não tá cumprindo a parte dele do acordo. Ela tá cumprindo sozinha a parte dela desse suposto acordo. Então a gente percebe que tem uma relação que é desproporcional em doação, que é desproporcional em entrega, em concessão. Eu acho que essa é uma palavra que faz parte de todo relacionamento humano, seja ele conjugal, de trabalho. A gente tem que fazer concessões. Sempre vai ser difícil conciliar duas pessoas com necessidades e demandas distintas. Porém, as concessões têm que ser dos dois lados. Se só uma pessoa fica cedendo, fica abrindo mão, fica se esforçando pelo outro e a outra não está disposta a nada e não faz um pingo de sacrifício para tentar se encaixar no universo da outra e tentar compreender as demandas da outra, isso é abusivo. Isso é uma via de mão única e um relacionamento não pode ser assim, não é saudável que seja. Outra imagem que pra mim foi muito forte é que ela encontra aquele túnel embaixo, que é inclusive onde ela ateia fogo no final do filme e acaba, tendo aquele final com ela pegando fogo. E naquele momento que ela abriu aquele buraco, ela encontrou aquele túnel, com sangue e tudo mais, a minha interpretação daquilo é que ela estava, a partir daquela morte, a partir daquele sangue, a partir daquela imagem de quase um fundo do poço, porque uma pessoa morreu no meio de todo aquele caos e diante daquele sangue, durante a limpeza daquele sangue, ela ficou sozinha para fazer aquilo sozinha, ela foi completamente ignorada no momento em que ela pediu para não ficar sozinha na casa, eles não sabiam onde o outro irmão estava e ele não se importou e deixou ela lá, então ela ficou limpando aquilo e aí ela encontrou aquele buraco.
pra mim foi muito claro, e assim, pra mim, eu tô deixando claro aqui o quanto a minha interpretação, eu sei que ela não é oficial, mas ela tava muito clara pra mim, faz muito sentido, porque pra mim é muito claro aquele buraco lá embaixo, aquele túnel, como uma alternativa de saída, como uma alternativa de escape. Porque toda pessoa, quando tá dentro de um relacionamento abusivo, é geralmente nesses momentos em que ela tá com muito sofrimento e com muita dor, que ela vai conseguir enxergar o quanto aquilo não tá bom pra ela, o quanto aquilo não tá saudável pra ela. Então, nesse momento, pra mim, ela vislumbrou essa possibilidade, essa passagem, essa alternativa. Mas mais uma vez ele voltou, ele foi gentil. Ai, desculpa, tudo mais, nossa, ai, puxa, eu dei a mão pro menino e ele morreu, mas agora eu estou aqui, vai passar, vai ficar tudo bem. E aí ela decide ignorar essa passagem. E aí no final do filme, quando ela vai até lá, pra mim foi quando? No final, quando ela tava espancada, o filho assassinado, depois dos absurdos mais absurdos, ela lembra daquela passagem e é pra lá que ela vai. E é lá que ela encontra essa solução, né? Que no caso dela é uma autodestruição, mas foi aonde ela encontrou uma saída. Então, é como se, pra mim, é como se ela tivesse encontrado aquela saída antes, mas ela não estava pronta para ir. E ela ficou ali num limiar que acontece com muitas pessoas que estão em relacionamentos abusivos. Elas visualizam, elas naquele momento que a coisa está muito difícil, elas quase conseguem mobilizar a energia necessária para dar aquele passo, sair daquele lugar que está seguro, porque é uma dor já conhecida, é um lugar já conhecido, mas que é absolutamente patológico e angustiante e problemático, mas não consegue dar esse passo, não consegue, ela não tá pronta ainda para isso, então ela acaba dando um passo atrás. Porque geralmente a outra pessoa, o abusador, ele sente esse limiar, então ele percebe quando ele tá prestes a perder de fato a outra pessoa, é quando ele volta atrás e é quando ele seduz. E é isso que acontece no filme naquele momento. E no final, ele vem e pede perdão. Quando ele pega o bebê dos braços dela, que ela não queria dar, ela pediu para ele mandar as pessoas embora, ele não mandou. Ela pediu para ele proteger o bebê, ele não protegeu. Ele entregou o bebê para as pessoas e as pessoas matam aquele bebê. E aí depois ela é espancada. Nossa, é uma cena muito forte. E ele abraça ela depois, ela acabou de perder o filho que foi assassinado por causa dele, as pessoas espancaram ela bizarramente. E ele diz, a gente precisa perdoar essas pessoas, elas estão se arrependendo e a gente tem que perdoar. Que é o que o abusador tende a fazer. O abusador, ele tende a tentar convencer que ele merece o perdão e que, na verdade, ele tá certo porque ele tá se humilhando e pedindo perdão, e a pessoa errada da história é a pessoa que não aceita o perdão. É a pessoa que não consegue ter a generosidade, o bom senso e o espírito superior e elevado de aceitar o perdão daquela pessoa que tanto fez mal. Naquele momento foi quando realmente, assim, essa minha sensação de que a gente poderia estar falando de um relacionamento abusivo ficou muito claro. Eu falei, puxa, é isso mesmo, com certeza. Com relação a essa maternidade dela, eu acho que, assim, dentro dessa minha interpretação e dessa minha percepção, eu veria essa gravidez como o que muitas pessoas fazem, uma tentativa desesperada de prender o outro, de preencher um buraco usando uma criança, usando um artifício, né, digamos assim. Porque a pessoa, quando ela tá numa situação num relacionamento abusivo e ela tá num papel de pessoa vítima desse abuso, ela muitas vezes está com a autoestima muito baixa. E ela realmente acredita que aquela pessoa é a única que pode amá-la, que pode gostar dela, e ela quer muito que aquela pessoa queira estar com ela. Então é uma relação muito patológica que vai se retroalimentando, e muitas vezes essas pessoas fazem isso, tentam usar uma estratégia concreta para que o outro fique
dependente dele, para que o outro crie um laço e que você diga, ah, não, agora ele não vai me largar porque, puxa vida, ele tem um filho comigo. Eu vi esse bebê como uma imagem simbólica dessas estratégias que são pseudo-boas, né? Que são pseudo-bonitas, que são poéticas. Puxa, eles tiveram um filho e agora o filho vai torná-los um casal. Não, se eles não são um casal, não é justo você ter um filho e colocar nele essa responsabilidade de unir essas pessoas. Mas muitas vezes, no desespero, tentando preencher essa lacuna emocional que tá enorme, algumas pessoas tentam usar essas estratégias desesperadamente como tábuas de salvação para sustentar essa relação. E aí a gente tem essa imagem dela com a casa, em que ela toca na parede da casa e vê aquela imagem de aparentemente um coração batendo e que ia aos poucos cada vez mais virando cinza. Cada vez que a gente visualiza essa imagem que ela toca na parede da casa, a gente visualiza que cada vez mais o coração está sendo queimado, ele está se fechando, né? Tem uma parte menor com vida e com fluxo. E eu acho que isso é muito simbólico do que se passa dentro de um relacionamento abusivo. Esse coração com tanto amor, ele vai se enrijecendo, ele vai se adoecendo. E o que vai ficando não é mais amor, é uma dependência, é uma carência, simbiose patológica, uma mistura. E isso não é amor. Onde tem essa relação de poder e de abuso, o amor já não cabe mais, já não existe mais. E aí a gente tem no final aquele momento muito forte em que ela ateia fogo e ele não morre, e ele resgata ela das cinzas e pega ela completamente queimada. E quando ele abre aquele coração e ele pega aquele cristal dentro do coração dela, eu entendi aquilo como um ciclo muito claro. Porque os abusadores, eles tendem a ser abusadores. Os abusadores, eles não são abusadores porque eles são cruéis. Claro que existem, né? Obviamente existem os manipuladores psicopatas que vão realmente seduzir e manipular conscientemente, de propósito, com toda a clareza do mundo, porque tem os ganhos e os objetivos deles. Mas de modo geral, os abusadores, eles não têm clareza e consciência do que eles estão fazendo. Assim como o abusado, eles estão plenamente misturados e afundados nessa dinâmica e eles têm uma carência muito grande. Um abusador, ele está usando uma estratégia para conseguir preencher um buraco, para conseguir tampar uma necessidade, uma carência, uma falta que ele não sabe como preencher e ele cria dessa forma essa relação. Isso faz com que a gente deva perdoar e passar a mão na cabeça dele e dizer, ai, coitadinho desse abusador? Claro que não. É responsabilidade dele lidar com as dores dele, lidar com as angústias dele de uma forma que diga respeito apenas a ele e que não envolva outras pessoas, que não prejudique outras pessoas. Não é justificativa absolutamente. Mas a pessoa que coloca o outro nesse lugar, nessa posição de subjugada, de dependente, pequena, ela apequena a outra pessoa para tentar se sentir maior e mais importante. Ela transforma, ela enfraquece aquela outra pessoa numa tentativa de torná-la alguém que não corre o risco de ir embora. Uma pessoa que é fraca, suficientemente fraca para não fugir, para não tentar uma coisa melhor. Eu não sou suficiente para fazer alguém de fato feliz, então eu preciso fazer com que ela acredite que, por mais infeliz que ela esteja, ela não vai conseguir nada melhor do que isso, porque o melhor que ela pode conseguir sou eu. Eu acho que essa foi uma simbologia muito forte do filme, em que ele está se alimentando do coração do outro, ele está se alimentando da morte do coração do outro, da morte do amor do outro, da morte da vitalidade do outro, da morte da alegria do outro. Então, ela veio para a vida dele, ela construiu toda aquela casa, ela deu tudo que ela tinha para ele. E ainda não era suficiente, e aí ele pegou esse cristal, né, esse coração dela, intacto. E ele diz isso no início do filme. Eu passei por um incêndio e no meio dos escombros, no meio das cinzas, eu encontrei esse cristal intacto. E foi o que aconteceu de novo. Então, é como se a gente estivesse vendo uma coisa cíclica. E, na verdade, não sei se vocês perceberam, mas a pessoa que aparece queimando no início do filme é uma.
A Jennifer Lawrence aparece durante o filme e ela aparece queimando no final. E a que aparece no final do filme, em que outra mulher levanta e é a primeira cena do filme, é outra atriz. Então é como se a gente estivesse falando de um movimento cíclico, que é o que acontece geralmente com os abusadores. Eles são abusadores, eles não abusam de uma pessoa, eles são abusadores. Os relacionamentos deles se estabelecem dessa forma. Eu acho que é muito importante, já que eu tô sugerindo essa percepção e essa interpretação como uma forma de trazer um pouco mais de consciência sobre os processos dentro de relacionamento abusivo, a partir da alegoria do filme, eu acho muito importante que eu diga pra você que tá passando por isso, ou que tem algum parente que tá passando por isso, eu acho muito importante que eu diga que você não precisa colocar fogo em si mesma para sair de um relacionamento abusivo. Você não precisa dar o último respiro, o último pedacinho do seu coração. Você não precisa dar mais do que você já deu. Você não precisa tirar a sua própria vida, acabar completamente com a sua esperança, com a sua vitalidade e acabar com você mesma para conseguir acabar com essa relação. Existe vida fora de onde você está. Existe sim o direito que você tem de encerrar essa relação e seguir o seu caminho e construir uma nova relação, uma nova esperança, uma nova dinâmica de relacionamento. É possível. Se você tem pena da pessoa que está com você por perceber que ela é uma pessoa boa, às vezes, entenda que todos nós somos responsáveis por atender as nossas próprias demandas. A gente pode sim fazer parcerias na vida para se ajudar. Nós podemos nos dar as mãos e seguir juntos, mas a gente precisa se responsabilizar pelas nossas carências, pelas nossas necessidades. A gente não pode obrigar outra pessoa com ameaças emocionais, com chantagens emocionais, com manipulações para preencher os nossos próprios buracos. Você precisa se proteger. É sua responsabilidade buscar ajuda para encontrar outras formas de suprir as suas necessidades, as suas carências e entender que aquela pessoa, por mais sensível, problemática, sofrida que ela seja, ela tem a responsabilidade de procurar uma forma de suprir as necessidades dela. Não é sua obrigação. E aí é importante que você olhe para você mesma e preste atenção em quais podem ser as suas motivações, quais podem ser as suas crenças. Você realmente acha que você é tão ruim assim, que você não tem como conseguir um outro relacionamento com alguém que goste de você por quem você é e que não precise te prender e que não precise depender emocionalmente de você, que não precise ser alguém fraco para querer estar do seu lado, que não precise ser alguém doente, problemático para querer estar do seu lado? Se você se sente tão mal assim com você e se você acredita que você não pode construir uma relação em que o outro é livre, saudável, estruturado e que mesmo assim essa pessoa escolha livremente estar com você, compartilhar a vida com você, você precisa de ajuda. Precisa de ajuda de amigos, precisa de ajuda de família, precisa de ajuda especificamente de terapia. Quero muito a opinião de vocês sobre esse vídeo. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre esse assunto dos relacionamentos abusivos. É um tema que vocês me pedem bastante, mas é um tema difícil de ser abordado, bastante delicado. Eu ainda não encontrei exatamente a forma mais adequada, uma forma que eu goste para falar sobre isso com vocês. E esse filme foi uma forma que eu achei muito potente, muito forte, de trazer uma introdução e de trazer uma percepção mais emocional, mais empática, mais simbólica de um tema tão difícil, tão delicado. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações quando tiver vídeos novos por aqui, ok? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!